Supercopa do Brasil irá pagar prêmio milionário ao campeão do torneio. Nova diretoria do Flamengo terá dor de cabeça com o terreno do gasômetro, onde será construído o estádio do Mengão. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Mas quero pedir para vocês que começaram a nos assistir que deixem aquele like esperto, não são inscritos. Se inscrevam, não nos segue, passe a nos seguir, acione o sino da notificação e compartilhe os nossos conteúdos, que tudo isso para vocês é 0800. E aqui no canal Paraquedista Rubro-Negro, vocês sempre ficam por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Meus queridos e minhas queridas, eu quero começar esse vídeo repercutindo sobre as falas de André Rizek após a eliminação do Botafogo aí no Mundial de Clubes de 2024. É um absurdo o que André Rizek falou. Um cara que tem um programa, né, numa TV tão conceituada, falar uma besteira tão grande, tentando minimizar a derrota do Botafogo, né, tentando romantizar a goleada que o Botafogo levou do Machuca, né, dizendo o seguinte aqui, abre aspas, o Mundial tem sido um grande tapa na cara da nossa sociedade desde 2012, né? Ou a gente cai na semifinal ou é massacrado na final pelo campeão da Champions League, como foi o Fluminense no 4-0 do ano passado e praticamente todos os sul-americanos. Além disso, hoje não foi uma circunstância normal. O Botafogo disputou o quinto jogo em 16 dias, sendo cada um em uma cidade diferente, São Paulo, Buenos Aires, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Doha. Foi o que disse ele. Gente, preste sua atenção. Aí ele continua aqui, ó. Eu não consigo tratar o jogo de hoje como normal. Estou passando muito pano, mas é porque eu acho que a situação do jogo de hoje é atípica, sem tirar o mérito do Pachuca, que foi superior ao Botafogo do início ao fim. Foi o que disse André Rizek. Meu irmão, minha resposta é a seguinte, Grêmio perdeu por 1-0 para o Real Madrid. Flamengo só não levou para os pênaltis porque era o Lincoln na frente do gol. Que o Flamengo perdeu para o melhor Liverpool de todos os tempos. E na prorrogação, 1-0, gol de Roberto Firmino. O Palmeiras também ficou perto dos pênaltis contra o Chelsea. Cara, eu fico vendo esses caras, parece que eles não acompanham o futebol, que é o trabalho deles, são comentaristas, o trabalho deles é acompanhar o futebol. A minha não, é acompanhar o Flamengo. Não era para eu estar sabendo aqui de informações de que o Palmeiras perdeu para o Chelsea, o Grêmio perdeu de 1-0 para o Real Madrid, não é, eles são obrigados a saberem. Aí vem me falar uma pataquada dessa. Ô, seu André Rizek, vai se informar mais, cara. Tu tá de sacanagem, pô. Mudando aqui de assunto, em baixo em 2024, Alan acredita que fará um excelente 2025 com a camisa do Flamengo. O volante, né, que não é muito querida pela torcida do Flamengo, né, pretende dar a volta por cima e eu espero que sim, para que justificar aí os 48 milhões de reais que foi investido nesse jogador, um atleta que foi comprado a pedido de Jorge Sampaoli, né? Bom, mudando aqui de assunto agora, a nova diretoria não vai ter aí um mar de rosas pela frente, porque tem já um problema para a nova diretoria. A nova diretoria de Luiz Eduardo Batista, o BAP, presidente eleito para o próximo triênio, terá a caixa apertada na virada do ano. Os números contidos no orçamento rubro-negro para 2025, elaborado ainda pela administração de Rodolfo Landim, indicam que o clube começa o ano com apenas 3 milhões em caixa. A título de comparação, o saldo nas contas do início de 2024 eram de 138 milhões de reais. É uma diferença aí de 135 milhões de reais a menos, informação do GE, né? Agora, mudando aqui de assunto, né, sobre Roger Guedes e Flamengo, não é um nome que agrada a José Boto, novo diretor do clube Combap, e nem a Felipe Luiz, treinador que será mantido pela nova gestão. Mesmo que Roger Guedes agradasse a José Boto, novo diretor do Flamengo, e Felipe Luiz, o Flamengo não iria fazer nenhum movimento neste momento de grande investimento de contratação. A nova gestão quer primeiro ter acesso a todos os documentos envolvendo valores a pagar das contratações feitas na última janela,
Custos e gastos com o terreno comprado pela gestão de Landim, que vale ressaltar, pagou mais caro do que realmente o local valia, né? Ou seja, depois de ter acesso a todas as informações, a nova gestão pensará na montagem do elenco. Ainda não tem nenhuma movimentação para contratar jogador por hora. A transição oficial não foi iniciada ainda. A atual gestão quer fazer apenas após a posse, marcada para o dia 18 de dezembro. José Boto, novo diretor do Flamengo, chegará ao Rio de Janeiro depois do Natal para iniciar a sua trajetória no rubro-negro. O português já participa da reunião com o BAP e seus pares, ou seja, já está tendo reuniões com ele através de videoconferência. E a diretoria do Flamengo, a gestão atual do Flamengo, quer fazer apenas a passagem após aí o dia 18. Tem alguma coisa no regulamento que é contra isso? Não. Né? Mas eu acho que quanto mais rápido, quanto antes de começar essa transição, melhor para a nova gestão, melhor para o clube e melhor para nós, torcedores, né? Que poderemos já ter um planejamento do que a nova diretoria vai fazer com relação ao futebol, né? Bom, ainda falando aqui sobre eleições no Flamengo, efeito da vitória de BAP nas eleições do Deliberativo. O presidente Rodolfo Landim chegou aí a cogitar ser candidato do Conselho Deliberativo em caso de derrota de Rodrigo Dunst nas eleições presidenciais, né? No entanto, a ampla vitória de Luiz Eduardo Batista, com a diferença de quase 600 votos, fez o atual mandatário recuar da ideia. Landim tentou articular um nome entre seus aliados e até buscou apoio em uma ala da oposição, mas ninguém aceitou a missão. A candidatura de Álvaro Ferreira, um dos apoiadores de primeira hora aí da gestão, ainda não tem chancela oficial de Rodolfo Landim. Não está claro se o presidente do Flamengo atuará diretamente no pleito que definirá o novo presidente do Conselho Deliberativo do clube. Ou seja, depois dessa derrota acachapante nas urnas para o BAP, Rodolfo Landim aí está até desestabilizado com relação a colocar alguém na presidência do Conselho Deliberativo, né? Bom, mudando aqui de assunto, falar de Pedro, né? Que tem a maior média de gols da sua carreira. Mesmo fora de combate, no início de setembro, Pedro viveu a temporada mais goleadora da sua carreira com 30 gols em 43 jogos, uma média de 0,7 por jogo. A termo de comparação, em 2023, o atacante marcou 35 gols, maior número da carreira, com 61 jogos, com a média de 0,57, ou seja, ele atuou menos e, em termos de comparação, ele fez mais gols, né? Parabéns, Pedro. No meado do ano tu vai voltar aí e vai marcar muitos gols com a camisa do Flamengo, nos ajudando a conquistar bastantes títulos em 2025, né? Bom, mudando aqui de assunto, após derrota nas eleições, Rodrigo Dunst destaca que sua gestão deixa o clube em uma posição financeira sólida e mais competitiva. Vamos para o que disse Rodrigo Dunst, abre aspas, entregamos um clube muito melhor e mais vencedor. Realmente, essa gestão, como eu falei, foram 13 títulos em 6 anos, é a diretoria mais vencedora do clube de regatas do Flamengo, né? Agora mudando aqui de assunto, jogador do Flamengo é destaque em lista de melhores jovens do mundo. No final da temporada, as empresas divulgam lista com os nomes mais bem avaliados e caros no futebol mundial. Com isso, Lohan, jogador do Flamengo, aparece na 91ª colocação entre os maiores promessas do mundo. De acordo com o levantamento aí do CIS Futebol Observatório, Lohan é o único jogador do Flamengo na lista com 100 nomes divulgados. A empresa norte-americana avaliou o atacante rubro-negro com a nota 57,3 nos quesitos analisados. Lohan disputou 40 jogos na temporada de 2024 pelo Flamengo. O cria do Ninho do Urubu disputou 27 partidas pelo time principal, além de 13 confrontos pelo sub-20 rubro-negro. Nesse período, o atacante marcou 4 gols e concedeu 5 assistências. O ranking do CIOS é o seguinte, né? O Barcelona da Espanha é o clube que lidera. Isso porque o zagueiro Paul Cubarsí e o atacante Lamine Yamal, ambos com 17 anos, ocupam as primeiras posições. Entre os jogadores brasileiros, Estevão do Palmeiras, mais vinculado ao Chelsea da Inglaterra, é o melhor ranqueado, aparecendo em 4º lugar.
Foi uma grande revelação do Palmeiras esse garoto, né? Mudando aqui de assunto, falar sobre o Flamengo excursionando fora do Rio de Janeiro no Campeonato Carioca. Nos últimos dias chegou a ser especulado nas redes sociais que o jogo do Flamengo contra o Madureira pelo Campeonato Carioca aconteceria em Maceió. No entanto, o confronto do dia 15 de janeiro não será na capital alagoana. Na quarta-feira, ontem, o governo do estado divulgou uma nota explicando o motivo. Vamos para a nota do que disse aqui o governo lá de Maceió. Abre aspas. Em virtude das obras que vêm sendo realizadas no estádio alagoano, com várias áreas de acesso interditadas para recuperação de estrutura, rampas e passarela, constatou-se, após a reunião com a Secretaria de Estado da Infraestrutura, a inviabilidade de liberação do Rei Pelé no primeiro trimestre de 2025 para a realização da partida entre os dois times cariocas, que certamente mobilizaria um grande público exigindo aí a capacidade total do maior palco do futebol alagoano. Fecha aspas, explica a nota aí da Secretaria de Estado, Esporte, Lazer e Juventude. Bom, assim como aconteceu em 2024, o Flamengo deve rodar o Norte e Nordeste no Campeonato Carioca. Um jogo do Flamengo já está confirmado para acontecer fora do Rio de Janeiro. Será o duelo aí contra o Volta Redonda no dia 25 ou 26 de janeiro. O embate está marcado para Manaus, na Arena Amazônia. Além disso, outras praças negociam para receber os jogos do Mengão, como Natal, São Luís e Aracaju. A partida aí na Amazônia, inclusive, será a primeira do Flamengo após a viagem para os Estados Unidos. Portanto, a tendência é que o time titular entre em campo. O Flamengo se reapresenta no dia 8 de janeiro e embarca para o país norte-americano no dia 10 de janeiro. Em Miami, o time de Felipe Luiz fará amistosos contra o São Paulo no dia 19 de janeiro. Ou seja, o Flamengo é obrigado a entrar com o time titular contra o Volta Redonda, porque é a quinta partida, né? Então, o regulamento aí diz que eles podem jogar, acho que até a quarta partida, com time alternativo, né? Agora vamos falar de retorno de jogador ao Flamengo. Trata-se de Pablo, né? Que dia 1º de janeiro voltará a ser jogador do Flamengo oficial, né? Porque ele estava emprestado ao Botafogo e o time alvinegro não vai aí prorrogar o seu contrato de empréstimo com o jogador. Pablo fez apenas um jogo e participou de 28 minutos dentro de campo. Se machucou e ficou um longo período no departamento médico. O jogador tem um custo alto para o rubro-negro, que inclusive pagou grande parte do salário dele no empréstimo ao Botafogo. O vínculo com o Fla vai até dezembro de 2025. Vai ver se o Pablo vai ajudar o Flamengo em alguma coisa. Pelo menos deve participar aí da pré-temporada do Mengão, atuando aí pelo Campeonato Carioca. Mudando aqui de assunto, né? Tratar de algo aqui que vai trazer dor de cabeça para a nova diretoria do Flamengo. Trata-se do terreno do gasômetro, onde será construído o estádio do Mengão. A secretaria aponta que parte do terreno do gasômetro é propriedade de concessionária. A Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar publicou na última segunda-feira, dia 9, um aviso que preocupou os torcedores do Flamengo. Afinal, a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Rio de Janeiro, né, determinou que parte do terreno do gasômetro, onde o Mengão pretende construir o estádio, pertence à Naturgy, antiga companhia estadual de gás, a SEG. Fabrício Chica, arquiteto e especialista em construção de estádio, resumiu a situação em publicação nas redes sociais. Ele disse o seguinte aqui, abre aspas. Para quem me acompanha, já sabia que haveria esse problema para ser resolvido. A Naturgy ocupa aproximadamente 13 mil metros quadrados do terreno e é concessionária de serviço público essencial. Tem contrato vigente até 2027 renovável. No edital consta que será custo do Flamengo a remoção da tubulação de gás. Tudo que está aí são informações públicas. E aí, dá para resolver? Dá. Tem que sentar na mesa, colocar a mão no bolso, negociar e resolver. Esse custo não estava na planilha, fecha aspas, escreveu Fabrício Chica. Outro ponto dele aqui, ó, abre aspas. Esse tipo de problema é comum, tem custo e faz parte do exercício da minimização do risco. A saber, haverá outros problemas que devem aparecer no processo. Minimizar. Risco nunca foi sobre criticar a diretoria ou ser pessimista.
Trata-se de um processo normal, técnico, que fundamentalmente visa preservar o Flamengo, que seja feito agora com mais atenção pela nova gestão, fecha aspas, acrescentou Fabrício Chica. O que diz a empresa? A Naturgy controla o fornecimento para a parte do Rio de Janeiro através de estruturas ativas no terreno do gasômetro. A desapropriação da prefeitura não incluía essa área e um equipamento esportivo só pode seguir com uma resolução. Assim sendo, para a construção do estádio avançar, é preciso realizar a retirada do material da Naturgy, como tubulações de gás que estão abaixo do solo. Desse modo, os custos são na casa de 100 a 200 milhões. Recentemente, nas redes sociais, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, chegou a tranquilizar o Flamengo. Porém, até o momento, nenhuma atitude aconteceu. Vamos para o que disse Eduardo Paes para tranquilizar, os flamenguistas no dia da entrega da chave do terreno do gasômetro. Espero que não seja uma falácia eleitoreira, Abre aspas. Estamos fazendo defender o Flamengo mais do que eu gostaria. Que fique claro que esse não é o custo dessa transferência e que, quando ele acontecer, será de responsabilidade da Prefeitura do Rio, que sabe que essa estrutura não pode estar em uma área que já em recebendo tantos edifícios residenciais. Esta está em nossos planos há tempos. O Flamengo terá seu estádio novo ali no gasômetro, com toda a qualidade e segurança que a região exige e merece. Ponto final, fecha aspas, disse Eduardo Paes. Vamos aguardar para que ele cumpra a sua promessa. E como eu falei, que não seja promessa eleitoreira. Fui reeleito. Vamos ver daqui para frente o que vai acontecer. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.